A paz do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, livro de Apocalipse, capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ao anjo da igreja que está em Éfeso. Veja que na igreja há muitos irmãos, mas o Senhor tem aqueles a quem Ele pode confiar. E a esses a quem Ele confia a sua palavra, o seu reino, a sua revelação, porque serão fiéis em transmitir a sua palavra a outros. Ele, o Senhor, o chama de anjos, aqueles que são enviados por Deus. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. É um número representativo, um número perfeito. Isso significa que Deus, em cada localidade, onde estão a igreja de Deus, que são todos os filhos de Deus, Deus tem os seus anjos. E esses anjos de Deus estão nas suas mãos. E que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele é que anda no meio da igreja. Por isso ele sabe na igreja quem são os seus anjos, quem são os seus enviados. Castiçal aqui é um candelabro, um candeeiro de ouro. Em cada cidade havia apenas um candeeiro. Em cada cidade há apenas um corpo de Cristo, porque esse corpo ele é universal, que tem essa expressão em cada cidade. Eu sei das tuas obras. Então o Senhor conhece o coração de cada um, porque o Senhor na sua palavra diz que Ele sonda rins e coração. Ele sabe tudo que está escondido. Então no nosso interior não tem nada escondido. Está tudo patente, latente diante de Deus. E Ele sabe se nós fazemos as nossas obras para Deus ou para nós mesmos ou para o nosso interesse ou para a nossa religião. Ele sabe. Eu sei do teu trabalho. O Senhor falou que não é para nós trabalharmos pela comida que perece e nem para juntar tesouros aonde a traça e a ferrugem corrói. Mas nós temos que trabalhar para juntar tesouros nos céus. Lá é o nosso lugar, nossa eternidade com Deus. E a melhor maneira de trabalhar no reino é obedecer o ide de Jesus, quando ele falou ide e pregai o evangelho. Eu sei da tua paciência. Hoje nós cremos que o Senhor está para voltar. E pacientemente, enquanto nós esperamos, Ele espera que nós trabalhemos e façamos a sua obra. E que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tu os achastes mentirosos. Então, os anjos, aqueles que são enviados por Deus em cada localidade, que são anjos na mão de Deus, eles sabem discernir o falso do verdadeiro. E todos nós temos esse discernimento quando nós temos comunhão com Deus no nosso espírito. Quando nós sempre estamos invocando, orando ao Senhor, nós sabemos exatamente quando nós ouvimos alguma coisa que vem de Deus ou não é de Deus. Quando uma obra é de Deus e quando não é. E quando aqueles que se dizem servir a Deus são verdadeiramente de Deus ou não são. Como é que nós sabemos isso? O Senhor disse já, sede a paz de Cristo, o juiz no vosso coração. Então a melhor coisa que nós podemos ter nessa vida é a paz do Espírito Santo dentro do nosso espírito. Quando ele nos incomoda, quando nós perdemos essa paz diante de qualquer coisa ou situação, ele está nos falando, olha, isso aí não provém de mim. E sofrestes, e tem paciência. Todos os que seguirem o Senhor Jesus serão perseguidos. Então nessa terra, nós vamos passar por muitos sofrimentos, mas com paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Hoje as pessoas que se dizem filhos de Deus e servos de Deus, trabalham pelo nome dele, ou pelo nome de homens, ou pelo nome de organizações, ou pelo nome de ídolos, de imagens de escultura. Aqui o Senhor está dizendo que os anjos dele são aqueles que trabalham pelo seu nome e não te cansaste. Então nós temos que ser fiel até o fim.
ser fiel até o fim e dar-te a coroa da vida. Essa é a nossa recompensa, ser reis com Cristo. Por mais que nós nos esforcemos em fazer a obra de Deus, nós somos miseráveis pecadores. Ainda o espírito do inimigo de Deus age na nossa carne. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Coisa mais importante é nós não nos esquecermos do nosso primeiro amor. E isso diz respeito a todas as coisas. O Senhor fala que é para nós nos lembrarmos da mulher da nossa mocidade, aquela que foi a escolhida por Deus para ser nossa companheira, e nós não devemos nos esquecer dela. E aqui o Senhor está dizendo que nós esquecemos o primeiro amor. Então, quando nós amamos a Deus, nós temos desejo ardente de pregar o Evangelho e levar as pessoas a conhecer a palavra. Mas quando nós perdemos esse primeiro amor para com Deus, nós deixamos de fazer a obra de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. É o primeiro amor. É o amor por Deus e pelas pessoas. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Então esse castiçal, que representa o testemunho da igreja em cada cidade, ele se move de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a fidelidade daqueles que servem a Deus. E os que se dizem servir a Deus e não são fiéis, perdem esse testemunho da igreja do corpo de Cristo, porque Deus os move. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Qual é a obra do Nicolau? O Nicolau, ele colocou o fermento no meio do povo de Deus da hierarquia. Tem os irmãos, aí tem o padre, aí tem uma região, tem o bispo, aí tem um país, tem um arcebispo e tem um líder mundial, o Papa. Isso é uma hierarquia maldita que o diabo colocou no meio do povo de Deus. Quem inventou isso? Nicolau. Foi usado pelo diabo para isso. No meio evangélico, aos irmãos, diáconos, diaconisas, presbíteros, missionários, pastores, uma organização, presidente das associações. Isto é a obra de Nicolau. O Senhor diz para nós a sua palavra que cada um responde direto a Deus. Cada igreja, cada irmão em uma localidade responde diretamente ao Senhor. Não há hierarquia. Há um rei, Deus, e nós todos somos filhos dele. Nós respondemos diretamente a ele. Mas o Nicolau colocou esse fermento. E aqui está dizendo assim, olha, eu odeio a obra dos nicolaítas. E o Senhor diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, que é Ele mesmo, diz às igrejas. Porque as igrejas, porque em cada cidade há uma igreja. E aqui ele estava se referindo ao povo dele naquelas 7 cidades. E mesmo lá na Ásia havia cidades, além das 7, que tinham irmãos. E por que o Senhor escolheu essas 7? Para revelar o seu propósito, o seu plano eterno de cumprir a sua vontade e a sua volta. Então ele usou como exemplo essas 7 cidades. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Quando Deus criou o homem, havia 2 árvores diante dele. Uma é a da vida, quem é Deus? E a outra é o conhecimento. Quem é? O diabo, Satanás. O que há na árvore do conhecimento? O bem e o mal. Por que bem? Porque ele era um querubim de Deus. E hoje ele é o inimigo de Deus. E ele corrompeu a mente humana para levar todos os homens a se rebelarem contra Deus. Mas o Senhor disse que os que vencer a obra dos nicolaítas, o esfriamento do primeiro amor, os que forem fiéis até o fim, vai comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem é a árvore da vida? Deus. O Senhor disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele disse, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E ele explicou que a carne era a sua palavra, aquilo que ele estava falando. E o seu sangue é o seu espírito. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos comendo Deus como palavra.
como alimento. E quando nós oramos, nós estamos bebendo ele como espírito. Isto é o sangue. Louvado seja teu glorioso nome, Senhor. Nessa manhã nós te pedimos que o Senhor nos livre do fermento, do veneno de Satanás, que incutiu no meio do teu povo o ensinamento de Nicolau, a hierarquia no meio do teu povo. Senhor, na tua igreja só tem um rei, o Senhor, e todos nós somos iguais, teus filhos, amados. Senhor, aquece o nosso coração. Senhor, tira de nós toda a frieza com respeito à pregação do teu evangelho. Nos livra, Senhor, de fazermos uma obra própria, uma obra para o nosso interesse, uma obra para um sistema religioso denominacional que o diabo incutiu no meio dos teus filhos. Nos salva, Senhor, desse tipo de ensinamento. Senhor, nós estamos diante de Ti e nós Te louvamos porque o Senhor nos ama e quer fazer-nos vencedores. Só o Senhor pode nos ajudar a sermos vencedores e fiéis. É isso que nós Te pedimos nesta manhã. Louvado seja Teu glorioso nome. Amém. Que a paz dEle, que excede todo entendimento, que a bênção dEle, que é Ele mesmo como bênção para nós, o Seu Espírito, esteja sobre a minha vida e a tua vida. Que nós possamos caminhar mais um dia na glória e na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.